A Rússia começou a operação militar na Ucrânia desse jeito, invadindo pelo norte, pelo sul e pelo leste. Aí lutou em Kiev, não arrumou nada, e então decidiu focar os seus esforços no sul e no leste apenas. Mas por que no sul e no leste, né? A capital está no norte. Por que não o norte e oeste? Por que não focar os esforços todos para tomar a capital, por exemplo? O que tem na região sul e na região leste que os russos estão de olho? Vamos descobrir agora! No dia 23 de fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin da Rússia anunciou às 11h50 da noite, fez um pronunciamento bem tarde, dizendo que uma operação militar se iniciaria na Ucrânia no dia seguinte. No longo discurso que ele fez, ele relembrou toda a história da Rússia e da Ucrânia e mostrou por que na visão dele, a Ucrânia foi uma invenção do governo bolchevique comunista, que quando criou a União Soviética deu status de república para a Ucrânia e para outras regiões do antigo Império Russo, por pura politicagem, né, para agradar os movimentos nacionalistas que existiam em cada uma dessas regiões e dar um status assim de república, de mais independência para essas regiões. E segundo ele, isso foi um grande erro do Lenin, do Stalin e do Khrushchev, porque depois, no fim da União Soviética, essas regiões usaram esse status de república para reivindicar a sua independência da Rússia, mesmo a maioria delas tendo sido parte do Império Russo por séculos. Na visão do Vladimir Putin e de praticamente todos os dugnistas, a Ucrânia é uma parte da Rússia que foi roubada da pátria-mãe como resultado dos erros do Partido Comunista da União Soviética. O Putin também alegou no discurso que em 2014, quando aconteceu o Euromaidan, o então presidente da Ucrânia, eleito democraticamente pelo povo, o senhor Viktor Yanukovych, foi derrubado por um golpe de Estado arquitetado por forças externas. Aí ele estava se referindo aos Estados Unidos. Segundo o Putin, os Estados Unidos arquitetou esse golpe para derrubar o presidente da Ucrânia, que era mais ou menos pró-Rússia, e colocar no lugar dele um governo marionete, no caso o Zelensky, que governaria a Ucrânia seguindo todas as instruções dos Estados Unidos dali para frente, segundo o Vladimir Putin. Ainda segundo Putin, o Zelensky tentou legitimar o seu governo através da opressão da cultura russa e da perseguição da população que fala russo. Se vocês olharem aqui no mapa, toda essa região em azul ainda fala como primeiro idioma o russo. Então ele prossegue no seu discurso dizendo que agora essa aproximação Ucrânia-OTAN é mais um movimento dos Estados Unidos querendo enfraquecer a Rússia e explica que a única solução é uma operação militar que começaria no dia seguinte, com o objetivo principal de proteger os povos russos que vivem na Ucrânia e que estão sofrendo um genocídio, segundo ele, apoiados pelo governo de Kiev. Nesse caso aí a gente sabe que ele estava se referindo especialmente ao Batalhão de Azov, que é um grupo sabidamente neo-narcisista que combate os russos, né, luta contra os russos ali nessa região em azul que é de maioria russa. Então todo mundo ficou achando que a Rússia invadiria essa região, né, a região do Donbass, que é onde está acontecendo desde 2014 esses conflitos entre o Batalhão Azov e a população de origem russa, mas o que se viu foi uma invasão total do território ucraniano por todos os lados, inclusive em direção à capital Kiev, que fica mais ao norte. Se a gente olhar no mapa, uma semana após o início da operação militar, vemos exatamente isso, que as regiões ocupadas pelo exército russo estavam distribuídas no sul, no norte e no leste. Acontece que os ucranianos apelaram desde o início para a estratégia de guerrilha e já estavam muito bem armados pelos Estados Unidos para que a população comum também ajudasse na resistência. Então o exército russo não conseguiu fazer um progresso rápido ali no norte, decidiu focar no fronte sul e no fronte leste e abandonar o fronte norte em direção à capital Kiev. E aí a gente se pergunta o porquê, né? Por que ela desistiu justamente da capital, que é a cidade mais importante, que é onde eles conseguiriam derrubar o governo e colocar um governante mais alinhado com a Rússia? Então por que eles desistiram desse fronte? Bom, segundo a OTAN, é porque a Rússia fracassou. Segundo a narrativa aqui do Ocidente, a Rússia queria tomar o país inteiro, mas fracassou devido à resistência e à bravura do povo ucraniano, e que então a Rússia teve que vestir as sandálias da humildade e focar em uma região menor. Essa é a narrativa da OTAN, mas a gente não sabe. A Rússia nunca falou que tinha intenção de ocupar o país inteiro, a gente só deduziu isso quando começou o ataque e viu que eles estavam atacando por todos os lados.
O que eu posso dizer é que eu acompanho especialistas em geopolítica da Rússia desde muito antes dessa guerra e eu nunca vi ninguém falando que eles queriam ocupar o país inteiro. Os duguinistas, o pessoal do lado ideológico, sim, né? Eles falam que a Rússia tem que conquistar a Ucrânia, não detalha assim qual parte da Ucrânia, se seria toda ou não, mas dá a entender que toda a Ucrânia. Porém, os especialistas russos em geopolítica falam que na prática a Rússia não teria interesse em ocupar o país inteiro por 3 motivos. O primeiro deles é que é muito difícil você governar territórios que não simpatizam com você. Isso é uma questão histórica e todos os impérios passaram por esse mesmo problema. Se a população local simpatiza com o novo governo, é uma transição muito mais fácil do que se a população local odeia esse novo governo. Então, no caso da Ucrânia, se a gente olhar aqui para o mapa, essa região em azul, historicamente, é pró-Rússia. Dá para ver pelo resultado das eleições. Nessa parte em azul, sempre os candidatos pró-Rússia historicamente tiveram votação maior, enquanto nessa parte em amarelo e laranja, os candidatos pró-União Europeia é que tiveram votações maiores. E isso tem a ver com a história desses territórios. Esses territórios em azul são habitados por populações de origem russa há séculos, enquanto esses mais a oeste já mudaram de mão muitas vezes e a população dessa região aí é uma mistura de poloneses e húngaros, tem até uma região aqui que fazia parte da Romênia. Então, a população dessa região aqui não é originalmente russa. Então, segundo os especialistas em geopolítica russo, a Rússia não teria intenção de comprar uma briga gigantesca ali no oeste da Ucrânia. Seria muito mais fácil anexar essa região em azul por ser uma população que já simpatiza com o governo russo. Aí junta-se a isso o fato de que praticamente só existem 2 cidades importantes na Ucrânia que não estão nessa região, que é exatamente Kiev e Lviv, que fica aqui bem na fronteira com a Polônia. Todas as outras ficam aqui no sul e no leste, como a gente pode ver aqui nesse outro mapa. Aqui fica Odessa com 1 milhão de habitantes, depois tem Kryvyi com 600 mil, Zaporizhzhia com 700 mil, Dnipro com 1 milhão, Donetsk com 1 milhão e Kharkiv com 1,5 milhão. Essas cidades também acumulam quase todo o poder industrial da Ucrânia. Além disso, tem a produção de grãos. A Ucrânia é um dos maiores produtores mundiais de trigo. E se a gente olhar aqui no mapa onde que está concentrada a produção de trigo, vocês vão ver que também é na região sul e leste majoritariamente. E aí também entra a questão da saída para o mar. A Rússia não tem nenhuma saída para o mar tão boa quanto essa aqui da Ucrânia. O acesso ao mar que a Rússia tem pelo Polo Norte, por exemplo, é um acesso que durante a maior parte do ano fica congelado. Então, quando está congelado, não serve para nada. A outra saída do mar que a Rússia tem a leste, aqui na região de Vladivostok, em direção ao Japão, fica muito longe dos centros produtivos da Rússia. Então, para você produzir alguma coisa aqui na região de Moscou e exportar por Vladivostok, fica muito caro, praticamente inviável. A terceira opção é essa saída aqui pelo mar, passando pela Estônia, pela Finlândia, pela Suécia, pela Polônia, que também congela parcialmente durante o inverno, além de estar cercada por países que não são muito amigos da Rússia, né? A Estônia, a Látvia, a Lituânia, a Polônia, todos esses países já fazem parte da OTAN, Finlândia e a Suécia pedindo para entrar agora. Então, saída boa mesmo para o mar é essa daqui através da costa da Ucrânia. Esse sim é um mar quente que não congela nunca e dá acesso rápido a toda a Europa e ao Oriente Médio. Então, se a Rússia conseguir tomar todo o litoral da Ucrânia, não só ela se fortalece muito, tendo agora excelentes portos para exportar os seus produtos, lembrando sempre que a Rússia é um grande exportador de matéria-prima, né? Um grande exportador de commodities. Então, além da Rússia ter todo esse benefício, ela também dificulta muito a vida da Ucrânia, porque países sem acesso ao litoral, historicamente, têm muitas dificuldades econômicas, porque agora eles dependem da boa vontade dos vizinhos para poder exportar, né, para poder ter um acesso a portos. Tá ficando claro, pessoal, por que a Rússia está focando seus esforços em ocupar o sul e o leste da Ucrânia? A Rússia estaria ficando com a principal parte da produção industrial, com a principal região de produção de trigo, com todo o acesso ao mar, com 6 das 8 cidades da Ucrânia e, acima de tudo, estaria anexando ao seu território uma região que já fala russo como principal idioma e onde a população já simpatiza com um governo russo e não ofereceria tanta resistência assim no médio prazo. Pô, Alex, mas então por que a Rússia perdeu tempo tentando atacar e conquistar Kiev? Ninguém sabe exatamente qual que era a estratégia militar e política do Vladimir Putin. Eu tenho aqui a minha teoria e eu vou compartilhar com vocês. Na minha opinião, a Rússia tentou tomar toda a Ucrânia porque isso a deixaria com todas as cartas na mão na mesa de negociação para assinar um tratado de paz. Imagine que a Rússia tivesse conseguido conquistar toda a Ucrânia. Mesmo que eles não quisessem manter toda essa região, eles poderiam trocar o presidente, colocar um presidente pró-Rússia e devolver a parte que eles não querem, sob a condição de que a Ucrânia reconhecesse esses novos territórios como territórios russos.
Mais ou menos assim, ó, Ucrânia, eu devolvo para vocês aqui toda a região oeste e mais a sua capital, contanto que você reconheça que a região sul e a região leste agora fazem parte da Rússia. E os ucranianos não teriam muito como recusar, né? Porque entre ficar com nada e ficar com um pouco, você provavelmente ficaria com esse pouco. Só que talvez a Rússia não contasse que os Estados Unidos se empenhasse tanto nessa guerra, né? Dificultasse tanto. Então, quando viu que não estava andando o esforço de tomar a capital Kiev, preferiu ir para o sul e focar na região ali que ela realmente quer anexar ao seu território como plano B. É isso que eu acho que aconteceu. Eu tenho dificuldade em acreditar que qualquer situação aqui tenha surpreendido o Vladimir Putin. Ele sabia quais eram as opções. Provavelmente ele tentou o plano A, que seria a melhor situação para a Rússia, dominar toda a Ucrânia, e depois decidiu o que ia fazer, tendo todas as cartas na mão. Quando viu que não ia rolar, o que ia custar muito caro para rolar, partiu para o plano B, que é ocupar o sul e o leste. E mesmo isso aí tá difícil, né? Agora os Estados Unidos anunciou mais um pacote de bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a resistir à invasão da Rússia. Só para vocês terem uma ideia, com 40 bilhões de dólares, você consegue construir mais de 100 estádios como aqueles que a gente construiu para a Copa do Mundo em 2014. Então não é pouca grana não, esse conflito aí tende a se estender por um longo prazo, até que a Rússia consiga ocupar toda a área que tem interesse ou seja derrotada, né? A gente nunca sabe até que ponto que isso daí pode escalar com um conflito bem maior, com envolvimento mais direto da OTAN e dos Estados Unidos. É esperar para ver. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!